Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos agora à nossa aula de Geografia com a professora Carla Raica, a Geografia e a Compreensão do Mundo. A paisagem e seus elementos é o que nós vamos estudar nesta unidade. A paisagem é abordada a partir dos elementos que a compõem. A geografia, ela nos ajuda a conhecer melhor o mundo em que vivemos, a entender como as sociedades se relacionam com a natureza, a compreender o lugar onde moramos. Por meio do estudo da geografia, também aprendemos que as paisagens são produzidas e modificadas pelos seres humanos e pela natureza. O que vemos em cada paisagem é uma mistura de variados processos naturais e intervenções humanas realizadas ao longo do tempo. Nesta unidade, nós vamos estudar sobre a paisagem e seus elementos. Vamos lá. No estudo dessa unidade, para quem já tem livro, esta imagem de abertura está nas páginas 10 e 11 do livro de Geografia Projeto Araribá Mais, do sexto ano, certo? Essa imagem mostra a vista de Barreirinhas, Maranhão, mostrando aspectos urbanos e da natureza no município, que vocês podem observar detalhadamente. Aí nós estudamos a geografia e a compreensão do mundo. Nós podemos observar nesta unidade que o pré-requisito para o trabalho está na habilidade número 5 da BNCC, relacionada ao ensino fundamental sexto ano, que diz relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais. Inicialmente, nós vamos trabalhar o conceito geográfico de paisagem, indicando os diferentes elementos que contribuem para a existência das mais diversas paisagens no globo terrestre. Em seguida, nós separamos elementos que compõem as paisagens em duas categorias diferentes, elementos naturais e elementos humanizados. Essas categorias têm como principal critério a intervenção do ser humano sobre seu espaço de vida. Sempre que possível, nós vamos identificar os processos de transformação atuantes nas paisagens estudadas, de modo a favorecer o desenvolvimento do pensamento geográfico. Aqui nós vamos começar estudando o conceito de paisagem para a geografia. Para quem tem livro, está na página 12, certo? Então, em geral, as pessoas chamam de paisagem o que consideram bonito, como uma cachoeira ou uma praia ensolarada, uma ilha deserta. Mas para a geografia, paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Tanto que na página de abertura mostra aí uma paisagem com predomínio de elementos naturais e uma paisagem com predomínio de elementos culturais. Neste caso, de elementos naturais aqui a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e as construções, estradas aí e um rio em Recife, Pernambuco. O que são elementos naturais? Elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza. Como exemplo, nós temos forma de relevo, que eu citei aqui, serras e chapadas, como é o caso aqui da Chapada dos Veadeiros, hidrografia, como rios, lagos, oceanos e mares, vegetação e outros elementos construídos pela ação da natureza. Elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, que eu gosto sempre de explicar para os meus alunos do sexto ano, que não é porque você está vendo uma plantinha que ela é um elemento natural. Se ela foi plantada pelo ser humano, ela é um elemento cultural ou humanizado, pois foi plantado, construído pelo ser humano. E aí nós temos um esquema na página 13 de paisagem, tipos de paisagem, né? Paisagem com predomínio de elementos naturais, que é chamada de paisagem natural, e paisagem com predomínio de elementos culturais ou humanizados, que é a paisagem cultural ou humanizada.
Agora, eu quero que vocês ouçam esse áudio que eu vou passar, que mostra os elementos invisíveis da paisagem, que podem ser percebidos pelo observador, como o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros e outros detalhes. Vamos lá. Observação e comparação da paisagem sonora. Uma paisagem é composta de elementos naturais ou culturais que podem ser identificados em determinado local e em dado momento. Essa identificação pode ser visual, olfativa ou sonora. A paisagem sonora se constitui de sons de diversas intensidades. Agora, vamos ouvir alguns registros de paisagens sonoras. Quais elementos podemos perceber e identificar no áudio que acabamos de ouvir? Canto dos pássaros e barulho gerado por automóveis. Escutamos os sons de uma rua como os gerados por carros, caminhões e motocicletas, próximo a um parque. Na sequência, vamos escutar outra paisagem. Quais sons e elementos podemos identificar nela? Conseguimos escutar sons de pássaros, com cantos diversos, de grilos e de cachorros. Os sons que acabamos de ouvir nos remetem a uma paisagem com predomínio de elementos naturais. Você consegue perceber a diferença entre os elementos naturais e os elementos culturais nas paisagens? As paisagens e seus elementos são diversos. Nesses diferentes registros, é possível escutar as pessoas conversando. É possível ainda diferenciar outros sons, tais como os de um sítio, os de uma granja. Os de um rio ou os de uma floresta. Os barulhos de uma fazenda com animais pastando. Ou os de uma fábrica, em que se percebe claramente o ritmo intenso do funcionamento das máquinas. Podemos distinguir muitos fenômenos do tempo atmosférico somente pelos sons. As chuvas e as trovoadas. E uma ventania que agita as folhas das árvores. Em um ambiente litorâneo, que elementos sonoros podemos reconhecer? Esses sons nos remetem a um dia agradável na praia, com crianças e adultos desfrutando de um dia de lazer. Agora que estamos familiarizados com diferentes paisagens sonoras,
Vamos fazer silêncio durante 30 segundos e identificar os sons e os elementos que compõem a nossa paisagem sonora? Na exposição que fizemos, foi possível identificar sons de animais, de um rio, da chuva, do vento e de ondas do mar. Ouvimos também sons que se originam de objetos construídos pelos seres humanos, como veículos e máquinas, além de sons que nós próprios emitimos ao falar, caminhar, correr, cantar, tocar um instrumento musical. Então, ouvimos o áudio, né, que eu já tinha passado anteriormente, vamos às atividades de fixação. Faça o que se pede. Para a geografia, o que é paisagem? Segunda, pesquise ou tire fotos do lugar onde você mora. Procure na internet ou em livros velhos diferentes imagens de paisagens com elementos naturais e outras com elementos culturais ou humanizados. Descreva cada uma delas e poste na sala virtual. Por que eu coloquei várias possibilidades para vocês? Porque tem pessoas que não têm muita habilidade com a internet, tem pessoas que têm habilidade, pode tirar a foto lá de onde você mora, de uma paisagem com predomínio de elementos naturais e descrever os elementos que você observa e dizer de onde é. Do mesmo modo, tirar uma foto de elementos culturais ou humanizados, editar e postar na sala virtual junto com a resposta a essa pergunta. Para a geografia, o que é paisagem? Vejam que está em um dos slides anteriores. Ainda estudamos nessa unidade elementos naturais da paisagem, né? Nessa imagem nós temos a praia da ilha de Anderson, né? Uma área desabitada no Oceano Pacífico com grande densidade de lixo trazido pelas correntes oceânicas. O que é que nós podemos observar aí? Que mesmo nessas áreas que parecem intocadas, existe algum grau de interferência do ser humano, neste caso, o lixo. Que triste, né? E estudamos elementos da paisagem, nesse caso a paisagem humanizada, né? E essa imagem mostra o cais do Valongo, descoberto em 2011 durante obras de revitalização do porto da cidade do Rio de Janeiro. Foi local de desembarque de navios que traziam africanos escravizados ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX. E aí o que nós observamos? Que a paisagem humanizada, além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta registro da história, do modo de vida das pessoas que ali têm habitado. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, façam a atividade que eu pedi e postem na sala virtual. Lá eu posso colocar nota para você, colocar a observação, o feedback do que precisa ser melhorado e vocês vão aprender muito mais. Qualquer dúvida, estou à disposição.